Olá, bem-vindo à sua nona aula de programação em Python. E nessa aula, desculpa, a gente vai estar falando sobre estruturas de decisão. Vai estar falando principalmente sobre os comandos if e else. Então, na última aula, a gente viu como fazer comparações em Python usando a estrutura matemática. Então, posso escrever, por exemplo, 18 menor ou igual a 15? Pergunta. E ele me devolve falso. Então, eu estou usando uma condição e recebendo uma variável booleana. Isso é o que a gente viu na última aula. Então, como é que a gente pode usar isso para que o nosso programa tome decisões de acordo com uma determinada condição? Se uma determinada condição for verdadeira ou falsa, como é que a gente utiliza isso aqui para mudar o que o nosso programa vai executar? Então, na última aula, lembra que a gente fez um programa para uma balada e que o usuário colocaria a idade dele e o nosso programa diria se ele pode ou não beber, certo? Então, vamos reescrever o nosso programa. Lembra que tinha uma variável idade, a qual a gente atribuía a idade do usuário, que ele iria digitar. Então, digite sua idade. E aí que depois a gente pegava, por exemplo, uma variável resposta, que recebia se idade era maior ou igual a 18. E aí a gente imprimia a resposta aqui na tela. Então, você só vai executar isso aqui, digite sua idade. Se eu digitar 19, desgraça. Se eu digitar 19, ele imprime verdadeiro. Por quê? Por que ele imprime verdadeiro? Porque 19 é maior que 18. Mas veja que, por enquanto, o meu programa só está imprimindo o valor de resposta. Ele só está imprimindo o que foi armazenado em resposta. Ele não está me dando uma saída exatamente diferente de acordo com a idade do usuário. O que eu estou querendo dizer, ele não está pegando, por exemplo, e olhando, se a idade for maior que 18, vamos imprimir, você pode beber à vontade. Caso a idade seja menor que 18, vamos imprimir, você só pode beber refrigerante. Então, como é que a gente faz para, de acordo com essa condição, o nosso programa executar determinada coisa? Então, a gente usa as estruturas de decisão, que são o if. If vem do inglês, que significa se. Então, a gente olha, se resposta for verdadeira, dois pontos, print, você pode beber à vontade. Então, vamos entender o que eu fiz aqui. Eu peguei se, if, que é o nosso comando de decisão. Peguei a minha variável resp. Então, se resposta, comparei com o valor de true. Então, se a resposta for igual a true, coloquei dois pontos. E aqui veja que eu dei um parágrafo. Acho que é parágrafo, não me lembro mais o nome disso aqui. Apertei o tab do seu teclado. Então, se a resposta for verdadeira, dois pontos. Ele vai executar tudo que tiver aqui dentro do true. Veja que toda vez que eu dou enter, ele já me dá o parágrafo automaticamente. Tudo isso aqui que está com parágrafo, ele está dentro da minha estrutura if. Então, se a resposta for verdadeira, você pode beber à vontade. Então, vamos olhar isso aqui. Então, digite sua idade, vamos digitar, por exemplo, 20. E aí aparece você pode beber à vontade e depois true. Então, vamos entender isso aqui. Idade. Peguei e passei para ele 20. Resposta. 20 é maior ou igual a 18? Sim. Então, a resposta pegou true. Se resposta for igual a true, então se true for igual a true, true é igual a true? Então, executa, você pode beber à vontade. Tem mais alguma coisa para executar no if? Não. Volta para o meu programa normal, imprime a variável resposta. A resposta era o quê? True. Veja que ele imprimiu aqui true também. Então, veja que, por mais que exista um bloco if,
Depois que tudo que eu já tinha para executar no bloco if foi executado, ele volta para executar o meu programa normalmente. Então, beleza. Agora, vamos supor que a gente queira imprimir a mensagem para quando a idade for menor do que 18. Então, a gente coloca aqui if resp for igual a falso. Então, se a resposta for igual a falso, print você só pode beber refrigerante. Você só vai isso aqui e executar. Digite sua idade. Vamos digitar, por exemplo, digitar que você tem 20 anos. Você pode beber à vontade, true. Certo? Beleza, funciona normal. Então, o que aconteceu? Ele pegou, verificou idade 20, idade é maior ou igual a 18? Resposta é true. Resposta é igual a true? Sim. Imprime e você pode beber à vontade. Aí acabou o bloco if. Ele pegou, foi para a próxima linha. Outro bloco if. Se resposta for igual a falso, resposta é igual a falso? Não, resposta é true. Então, essa condição aqui não é verdadeira. Então, ele não executa nada do que está aqui dentro e vai continuar o meu programa. E aí ele imprime a resposta, que foi verdadeira. Então, agora, se eu pegar e executar e colocar aqui 15, ele imprime, só pode beber refrigerante, falso. Veja aqui agora, ele pegou idade 15, resposta 15 é maior ou igual a 18? Não, falso. Se resposta for igual a true, se falso for igual a true, falso é igual a true? Não, não executa nada. Se falso for igual a falso, falso é igual a falso? Então ele executa, você pode beber refrigerante. Fecha o bloco if, ele imprime a minha resposta, que foi falsa. Agora, vamos deixar a nossa programação mais sofisticada. Por definição, veja que isso aqui é uma comparação, certo? Por ser uma comparação, ele me devolve verdadeiro ou falso. Então veja aqui, o bloco if depende de uma condição ser verdadeira, ele depende de se verdadeiro, executa. Se verdadeiro, executa, certo? Então, e se eu colocar aqui e tirar isso aqui? Será que ele vai executar normal? Vamos ver. Vamos colocar, por exemplo, 19, que a gente sabe que a resposta vai ser verdadeira. Veja que ele executa normal. Então, o if só depende de receber true ou false para executar. Não necessariamente eu preciso comparar resp com true. Aqui também eu não preciso comparar resp com false. Eu, por exemplo, poderia colocar if resp. Se eu colocar if resp, temos um problema, né? Porque eu sei que condição vai ser falsa, e se aqui tiver falso, ele não executa. Então aqui sim, eu sou obrigado a colocar, por exemplo, diferente de true. Então, se a resposta for diferente de true, 2 pontos. Só pode beber refrigerante. Então vamos executar isso aqui. Vamos colocar, por exemplo, 13. Você só pode beber refrigerante. Beleza, está executando legal. Agora, vamos deixar o nosso programa um pouco mais sofisticado. Veja que antes, aqui eu tinha uma comparação. Então não há problema nenhum em fazer uma comparação na estrutura do if, na linha do if. Então para que eu devo usar variável resp? Teoricamente para nada, né? Por que eu não posso simplesmente colocar a minha comparação aqui? E aqui eu colocar outra comparação, só que invertida aqui, menor que 18. Posso fazer isso aqui? Então, vou colocar e vamos colocar, por exemplo, 20. A gente sabe que 20 é maior que 18, então ele teria que imprimir, você pode beber à vontade. Ele imprime, você pode beber à vontade. Então, veja aqui, a minha variável resp é desnecessária. Então, eu vou apagar aqui o print resp e apagar aqui também o resp. Posso simplesmente colocar essa condição. Vamos tornar o nosso programa mais um pouco sofisticado. Vamos supor, por exemplo, que essa balada seja especial. Nessa balada, se você tiver maior de 21 anos, você automaticamente
é cliente VIP da balada, certo? Então, a gente precisa que a gente vai ter agora 3 comandos, 3 pulseiras. Pulseira, você só pode beber refrigerante, você pode beber à vontade e você é VIP. Então, se você for VIP, você é maior que 21 anos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, if idade maior ou igual a 21. Print, você é VIP. Ou melhor que isso, para tornar o meu exemplo mais dramático, vamos colocar aí embaixo de você, de idade menor que 18. Então, vamos lá, vamos executar isso aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, 22, ele imprime você pode beber à vontade e depois ele imprime você é VIP. Então, veja o que aconteceu. Idade, 21. 21 é maior ou igual a 18? É. Então, ele imprime você pode beber à vontade. Fechou estrutura if. Comparou de novo. 21 é menor que 18? Não. Então, isso não executa. Vamos pular o bloco if. 21 é maior ou igual a 21? É. Então, imprime você é VIP. Veja aqui, para o meu programa chegar em 21, aqui nessa última condição para imprimir ele VIP, ele teve que passar por tudo isso aqui, certo? Então, por que a gente não pega e a gente sabe que 21 é maior ou igual a 18? Então, isso aqui só é válido para quem também estiver dentro dessa categoria, dentro de você pode beber à vontade. Então, veja aqui, sempre que eu colocar uma idade maior do que 21, esse comando aqui também vai ser executado. Então, por que eu não pego e coloco esse if dentro desse if? Por que eu não pego e coloco assim? Dá um tabzinho aqui para ficar certo. Posso colocar assim? Posso colocar um if dentro de outro if? Vamos verificar isso aqui. Vamos colocar, por exemplo, 19. Você pode beber à vontade. Pô, parece que não está funcionando. Vamos tentar de novo. Colocar 25. Imprime. Você pode beber à vontade. Você é VIP. Você é VIP. Provavelmente eu esqueci de apagar isso aqui. Então veja que não há problema nenhum em colocar um bloco if dentro de outro bloco if. Não existe diferença nenhuma. Então se eu coloco aqui if idade maior que 18. Então eu coloquei, por exemplo, 25. 25 é maior que 18? É. Imprime você pode beber à vontade. Depois ele compara logo em seguida se 25 é maior que 21. E aí ele imprime você é VIP. Veja que ele executa isso porque isso está dentro do if. Aí depois ele pega e fecha esse if aqui. E como não tem mais nada para fazer, ele fecha esse segundo if e vai para o próximo e ele verifica que a idade não é menor que 18. Então ele não imprime nada. Então, veja que não há problema nenhum colocar um if dentro de outro if. Agora, o nosso programa tem duas estruturas ifs, certo? E veja que as duas estruturas são mais ou menos que totalmente correlacionadas. São correlacionadas. Se a idade for maior que 18, se a idade não for maior ou igual a 18, automaticamente idade é menor que 18, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, 15, 15 é maior ou igual a 18? Não, ela só é menor que 18. Então, isso aqui, se isso aqui for verdadeiro, isso aqui é falso. E se isso aqui for falso, isso aqui é verdadeiro. Não tem alguma maneira de eu pegar e juntar e olhar, ah, se essa condição for verdadeira, executa isso. Se não, executa isso. Existe. Esse se não é o nosso else. Então, else significa senão, ou caso contrário, do inglês. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se a idade é maior que a 18. Se não for, ele vai automaticamente executar o meu else. Então, vamos olhar isso aqui. Eu só vou executar, digito sua idade. Vamos digitar 16. 16 é maior que 18? Não. Então, ele teria que imprimir você não só pode beber refrigerante. Ele imprime. Então, veja que ele fez. Idade maior ou igual a 18? Não. Então, já vamos executar o else. Você pode beber à vontade. Então, é basicamente isso, né? Temos o if
e o else para você poder estar usando seus programinhas. Por enquanto eu só vou falar isso, depois a gente vai ter mais aulas de estrutura de decisões, e aí que a gente vai olhar melhor como é que funciona o if e o else, a gente vai ver até algumas estruturas de decisão a mais. Então, beleza, vamos começar a fazer uns exercícios aqui. Eu tomei muito tempo da aula, mas enfim, temos que fazer exercício, né? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é esse aqui. Faça um programa que peça 2 números e imprima o maior deles. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pedir os 2 números. Vamos chamar de num1 e num2. Então, num, int, input. Então, estamos pedindo um número inteiro para o usuário. Digite o primeiro número. Então, digita o primeiro número. E para num2, a gente vai colocar digite o segundo número. Então, beleza. Recebidos os números 1 e 2, a gente tem que comparar os dois e imprimir uma mensagem adequada. Então, por exemplo, se num for maior ou igual do que num 2, 2 pontos, a gente tem que devolver no 1, não é? Então, faço o programa e peço 2 números e imprimo o maior deles. Se no 1 for maior do que no 2, imprime no 1. Se no 1 for igual a no 2, também podemos imprimir no 1. No caso dos dois serem iguais, o maior é qualquer um dos dois. Então, beleza. Se essa condição for verdadeira, imprima no 1. Se essa condição for falsa, significa automaticamente que no 2 é maior do que no 1. Então, a gente pode colocar else print num 2. Espero que vocês não estejam tendo problema para acompanhar. Estou tentando falar meio rápido porque a gente já tomou bastante tempo de aula. Então, vou salvar isso aqui. Executar. Digite o primeiro número. Vamos digitar, por exemplo, 17. Digite o segundo número. Vamos colocar 20. 20 é maior que 17, então ele tem que devolver 20. Devolveu 20. Beleza. Agora vamos fazer o contrário. Vamos executar. Colocar aqui 20 no primeiro e 17 para o segundo. Ainda me devolveu 20. Beleza. Então, ó, ele viu aqui. Num 2, num era 20, num 2, 17. 20 é maior ou igual a 17? É. Imprimiu no 1. Num era 17, num 2 era 20. 17 é maior ou igual a 20? Não. Caso contrário, então, ele imprimiu num 2. Agora vamos ver o que acontece se eu colocar 2 números iguais. Ele imprime qualquer um dos dois, imprime 18. Então, nosso programa executa direitinho. Então, esse era um exercício que eu queria fazer com vocês. O segundo que eu gostaria de fazer com vocês é esse aqui, que é um pouco mais complexo. Faça um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros que custam R$80. Informe ao usuário a quantidade de latas de tinta a serem compradas e o preço total. Então, primeira coisa, temos que pedir a área para o usuário. Vamos supor que a área a ser pintada é inteira. Então, int input digite a área a ser pintada. Beleza, vamos receber uma área do usuário. Agora, dada a área, a gente precisa determinar o número de litros necessários para pintar essa área, essa parede, esse quarto, sei lá o que é. Então, vamos supor também que o número de litros seja também um número inteiro, que eu não possa ter 1,5 litro de tinta, eu só posso ter 2 litros de tinta, 3 litros de tinta, nunca meio litro. Então, a gente sabe que o número de litros que a gente precisa ter vai ser a área dividido por 3, certo? Porque 1 litro, para cada litro, eu consigo 3 metros quadrados. Então, para tanto de área, eu vou precisar dividir ela por 3, já que 1 litro é cada 3 metros, para obter o número de litros. Só que eu estou
supondo que o número de litros é inteiro. Então, essa divisão aqui tem que ser inteira. Lembra da divisão inteira. Ela vai começar a aparecer cada vez mais nas nossas próximas aulas. Então, beleza. Dividir a área inteira. Fiz a divisão inteira da área por 3. Só que essa divisão pode ter resto, por exemplo. Eu posso pegar, por exemplo, uma área que seja 22 metros quadrados. E aí, quando eu dividir por 3, 3 vezes 7 é 21. Então, vai sobrar 1 metro quadrado. Então, teoricamente, precisaria de mais 1 litro. Então, vamos verificar se essa divisão inteira possui resto. Então, se... bloco de estrutura de decisão. Se a divisão da área por 3 tiver resto, então lembra que a porcentagem é o sinal do resto. Então, se isso aqui for maior que 0, ou seja, se essa divisão, se esse resto de divisão por 3 for maior que 0, eu tenho que adicionar aos litros mais 1, não é? Então, litros igual a litros mais 1. Então, eu tenho que aumentar em 1 a quantidade de litros necessárias. Beleza. Aqui eu já vou ter a quantidade de litros necessária. Então, vamos testar nosso programa até agora. Então, vamos supor aquele exemplo que eu falei, 22... Opa, melhor, ele não vai imprimir nada, esqueci de colocar aqui. Vamos colocar aqui para imprimir os litros. Beleza? Então, vamos executar isso aqui. 22. Para 22, o 3 cabe 7 vezes. Então, seria 7 litros, só que tem resto 1. Então, eu teria que receber 8 litros. E veja que eu recebo justamente 8 litros. Vamos supor agora que eu use 33. 33 é divisível por 3 e dá 11. Então, eu tenho que receber 11. Recebo 11. Então, até agora, o nosso programa está conseguindo calcular corretamente o número de litros necessário. Beleza. Conseguimos calcular o número de litros. Agora a gente precisa determinar o número de latas necessárias. Aqui a gente sabe que não tem como comprar meia lata de tinta. Não existe isso. Então eu só posso comprar uma lata inteira. Então, quantas latas eu preciso? A latas vai ser o número de litros, divisão inteira por 18. Por que isso? Porque em cada lata tem 18 litros. Então, se eu dividir o número de litros por 18, eu vou ter o número de latas. Só que o número de latas é um número inteiro. Então, eu faço divisão inteira. Da mesma forma que aqui eu tive que verificar se tem resto para adicionar mais 1 litro, aqui eu também tenho que verificar se tem resto. Porque se tiver resto, significa que ainda tem uma quantidade de litros que não foi suprida. Então, a gente precisa aumentar o número de latas em 1. Então, eu pego e coloco aqui. Se o número de litros, resto a divisão por 18, for maior que 0, então, se isso aqui for verdade, eu tenho que adicionar ao número de latas mais 1. Certo? Então, latas, sinal de atribuição, latas mais 1. Então, se eu salvar e vamos imprimir aqui, print, vamos imprimir a quantidade de litros necessárias, a quantidade de latas e, por último, a quantidade de litros que a gente obtém dessas latas, ou seja, latas vezes 18, já que cada lata tem 18 litros. Então, vamos executar isso aqui. Vamos supor que eu queira pintar 33 metros quadrados. Eu tenho 11 litros. Eu vou precisar de uma lata que vai ter 18 litros. Ótimo, está funcionando, beleza. Vamos pegar e colocar aqui, por exemplo, 54 metros. 54... Nossa, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Ok. 54 metros quadrados. Eu preciso de 18 litros. Ou seja, eu vou precisar de uma lata que tenha 18 litros. Ótimo. Vamos pegar agora, colocar 55. 55, eu vou precisar... Lembra que aqui tem 54 dividido por 3 é 18 exatinho. 55 dividido por 3 vai ter resto 1. Então é 18 mais 1. Tem que adicionar 1 no número de litros. Agora eu tenho 19. Se eu pegar só uma lata, ficaria faltando 1 litro para pintar. Então ele pega 2 latas e aí eu vou ter 36 litros no total. Então
meu programa está executando normalmente. Vou deixar isso aqui como comentário, vai saber se eu vou precisar de novo. Então, beleza, agora já tenho o número de latas. Falta determinar o preço. Então, eu vou escrever print, forma usuário a quantidade de latas. Então, você precisará de tantas latas, então vou colocar latas, ponto. E aí, num outro print, a gente vai colocar você vai pagar RS, reais, e vamos colocar quanto é que ele paga. Cada lata são 80 reais, então o preço que ele paga é latas vezes 80. Então, você só vai isso aqui e executar. Digite a área para ser pintada. Vamos pegar os 54, a gente precisa de uma lata. E aí aparece, você vai precisar de uma lata, você vai pagar 80 reais. Se eu pegar agora e colocar, por exemplo, 100. Quantas vezes o 3 cabe no 100? Cabe 33 vezes. 33 vezes 3 dá 99. Eu vou precisar de 2 latas, certo? Porque são 34 litros que eu vou estar usando. 34 litros, 2 latas, tem que pagar 160 reais. Vamos ver se verifica. Verificou. Você precisará de 2 latas, você vai pagar 160 reais. Então, esse foi um programa, foi o primeiro programa mais complexo que a gente fez, não sei como eu fiz isso agora, primeiro programa mais complexo que a gente fez, que tem estrutura de decisão, e a gente usa operações aritméticas em comparação, além de usar algumas operações que normalmente a gente não usa, mas, beleza, espero que vocês tenham entendido. Então, para casa, vocês vão ter 2 exercícios para fazer, se vocês quiserem, né? Para casa eu digo assim, mas nada aqui é obrigatório, né? Tudo se vocês quiserem. Tem 2 exercícios. O primeiro é esse aqui. Faça um programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo. Está lá no Dropbox em aulas, na aula 009, em exercícios. E o segundo exercício é um desenvolvimento desse exercício que eu acabei de fazer e é também de uma loja de tintas. Faça o programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho de metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é 1 litro para cada 6 metros quadrados. Então, detalhe, mudei quanto precisa para 1 litro. E que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custa 80, isso já tinha no outro, ou em galões de 4 litros, que custam 25 reais. Informe ao usuário as quantidades de tinta a serem compradas respectivos para essas 3 situações. Comprar apenas latas de 18 litros, comprar apenas galões de 4 litros, misturar latas e galões de forma que o preço seja menor. Acrescente 10% de folga e sempre arredonde os valores para cima, isto é, considere latas cheias. Nesse exercício, primeiro detalhe, só trabalhe com números inteiros. Então, quando você colocar 10%, você vai ter que encontrar uma forma de arredondar. E usando, deixa eu dar uma dica para vocês, o nosso método construtor, que a gente está chamando de função, int. Então, você vai usar int, você vai usar divisão inteira e você vai usar resto nesse exercício. Tudo isso aqui vai estar usando. Então, e você também vai usar a estrutura de decisão if. Então, isso aqui vai ter que aparecer no seu programa. Se não aparecer no seu programa, você está usando coisas que eu não ensinei na aula, então você está trapaceando. E esse é um programa que ele é bem mais difícil que os outros que a gente já fez. Tá quase como um desafio. E aí, se você não estiver conseguindo, você pode me enviar um e-mail. Ou você pode pegar e olhar também no Dropbox. Tem lá o gabarito com esse exercício que eu coloquei. Tá todo lá comentadinho. Espero que vocês tenham. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Mais importante isso, tenham entendido. Desculpa eu ter ficado enrolando durante muito tempo, já deu meia hora de aula, mas é que tinha bastante coisa para falar e eu não queria deixar vocês sem nenhum exercício para fazer. Então, essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.